estão vendo essa mesa aqui, essas delícias todas, vinhos, queijos, pães, então, combinação perfeita. E claro, mas para a gente saber certinho como fazer com propriedade essas combinações, qual vinho combina com qual queijo, eu tenho dois especialistas no assunto. Aqui comigo é a enóloga Janete Barão e o chefe de cozinha Leonardo Contini. Bom, gente, primeiro vou dizer para vocês que eu já estou com fome e o vinho aqui, meu Deus, né? Tá frio hoje aqui na gravação no SBT, no estúdio em Florianópolis. O dia começou com 9 graus a hora que eu saí de casa. Então, vocês imaginam, né? Essa mesa aqui. Vamos começar para explicar para o pessoal de casa? Primeira coisa, né? Tem vinho para cada época do ano, Janete? Ou não? Eu posso estar tomando um rosé, um branco, um tinto, tanto faz. Eu vou lhe dizer as duas coisas sim. Tem um vinho para cada época e você pode tomar todos eles em qualquer época. Porque paladar, cada um tem o seu, então, na verdade, durante o almoço, você não vai tomar um vinho pesado, encorpado, que é um vinho tinto, mesmo no inverno. Vai preferir uma taça de vinho branco ou uma taça de espumante. Vai te deixar mais leve e você vai seguir seu dia. Bom, vamos desconstruir algumas coisas. Há quem diga que vinho bom é vinho seco, que vinho suave não tem nada a ver. Vamos esclarecer, isso é mito ou é verdade? Das duas coisas, porque o paladar gustativo de cada pessoa é diferente. Então, o vinho seco proporciona outras características que o vinho suave não dá, que é o açúcar. Nessa retirada do açúcar, da transformação do açúcar em álcool, ele vai te dar mais personalidade, uma diferença na papila gustativa, no qual o doce não dá, ele só te oferece o doce. Tu não sente o amargo e muito menos a acidez dele no final. Bom, então agora estamos entendendo os porquês. Tenho mais coisas para perguntar a respeito do vinho, mas eu vou começar falando com o Leonardo, porque assim, existem muitos tipos de queijos, né? E aí, qual queijo comer e quais misturas realizar? Muita gente tem essa dúvida, né? E agora, nessa época, está todo mundo consumindo mais. A tendência é sempre consumir mais queijo e mais vinho. Sim, isso mesmo. Existem muitos tipos de queijos, né? Eu vou começar perguntando os queijos azuis, né? Tipo gorgonzola e roquefort, que são queijos mais fortes, né? Sim, mais fortes. Eles são mais gordurosos, ele recebe um tipo de fungo, né? E aí, posteriormente, ele é pasteurizado, claro. Ele é mais difícil de se harmonizar porque ele é um queijo com sabor muito intenso. Então, ele precisa de coisas mais cítricas para equilibrar um pouco. Até mesmo a gente pode estar pensando em trabalhar, de repente, um vinho do Porto, que é um vinho mais estruturado para poder acompanhar esse sabor intenso do queijo. Bom, esse queijo ele serve para vários preparos na culinária. Na culinária também, sim, né? Ele cabe saladas, molho, fica muito bom um filé mignon grelhado ao molho de roquefort, uma salada com figo até mesmo, como a gente tem ali na tábua de queijos. A gente pode derreter ele em cima de uma carne, enfim, várias opções, fazer uma salada. Ele é um queijo bem forte. Bem versátil. E aí, assim, com qual vinho, Janete, iria cair bem um gorgonzola, por exemplo? Gorgonzola. O gorgonzola, com uma fruta, ele vai com rosé. Rosé tem dois corpos, que é o corpo, que é os taninos do tinto, e ele tem a leveza do branco. Então, ele tem um casamento. E o gorgonzola, com o figo, ele vai ter harmonia na papila gustativa. Então, quer dizer que ele combina com fruta e ele combina com vinho rosé. Sim, e se colocarmos ele numa massa ou num filé, ou vinho tinto, casamento perfeito. Olha só, que maravilhoso. Bom, vamos falar dos queijos macios. E aí, cai um que eu adoro, o queijo brie. Como preparar esse queijo brie, por exemplo, para fazer uma combinação perfeita, que eu já vi ali que vocês têm as geleias? Certo. Então, o queijo brie você tem que servir ele aquecido. Existe a forma de você colocar em richôs, que recebe uma pequena chama por baixo, e até mesmo para manter ele aquecido. E você pode estar trabalhando ele com micro-ondas, 15 segundos, no modo descongelar, porque ele não pode também passar, porque ele é um queijo muito delicado. Se passar da temperatura, ele vai
desmanchar e aí vai perder todo o encanto. Então tem que controlar bem. Bem, você tem que ficar de olho. O que você pode fazer também é esquentar a geleia e colocar sobre ele na hora de servir. Olha, dá para inverter isso. Sim, sim. Mas aí aquece a geleia... Deixa ela quente. Quente mesmo. Isso, aí ela vai esfriar com contato no queijo e aí vai ficar propício para o consumo. O que dá para fazer também é uma manteiga com açúcar mascavo e uma amêndoa triturada. Mistura tudo, corta a parte de cima do queijo brie, coloca essa geleia, não é bem uma geleia, é o açúcar com a manteiga e com a amêndoa. Tipo uma pasta, e aí tampa ele e leva ao micro-ondas, e aí aquilo vai derreter. Nossa. Fica maravilhoso, com crostini, com biscoito. Olha só, gente, para quem não conhece, o brie e a geleia tem geleia de pimenta. Geleia de hortelã, temos aqui uma de laranja e uma de amora. Nossa, sensacional. Bom, temos... antes de perguntar de mais um queijo, vou tirar uma dúvida do pessoal de casa em relação... Vou voltar aos vinhos com a Janete. Nós temos aqui várias taças, e aí eu queria perguntar a importância do tipo de taça correta para cada tipo de vinho. Quanto isso influencia no sabor, enfim, no paladar. Aqui que a gente tem, né? Sim. 3 tipos, né? 3 tipos. Isso. Que na verdade o vinho rosé precisaria de uma taça um pouquinho menor, seria o dele específico. Por ele ter os 2 corpos, do tinto e do branco. Né? Ele fica no intermeio. E a quantidade de líquido vai um pouco menor que a do vinho branco. E também menor que a do vinho tinto. Então a quantidade de vinho para taça é mais ou menos essa aqui. Tinto é dessa forma, sim. Porque ele precisa respirar. Ele é um vinho que ficou em barrica de carvalho durante 14 meses, então ele precisa de oxigênio. E como ele ficou em barriga de carvalho, o carvalho libera 63 tipos de aromas. Até pegar alguns... Quantos aromas? 63. Gente, peraí. Olha, não, sério. 63 tipos de aromas. O carvalho libera para o vinho. Então, a gente nunca sabe qual deles vai ser liberado para o vinho. É uma surpresa sempre quando se abre um vinho. E cada dia que se abre um vinho diferente, o mesmo vinho pode ter sido em outra característica do vinho. Na verdade, ele dá uma mudança. Então, para um tinto, por exemplo, esse seria a quantidade e nesse tipo de taça. Isso. O rosé, uma taça um pouco menor, que você falou. E para o branco, aquela outra taça lá da ponta. Esta é uma taça, não é uma taça de espumante, né, de champanhe que a gente fala. Na verdade, ela não é bem uma flauta, uma flûte, que é uma francesa. Porque ela precisa ser uma taça mais fina, porque o perlage, que é as bolinhas, elas não podem sair. Muito que no final das taças de champanhe, elas têm umas pequenas fissuras que são milimétricas, pequenas, só para elas ficarem saindo, para ficarem trabalhando, porque elas não podem morrer. Se eu colocar essa espumante numa outra taça, você vai perceber que ela não vai ter aquelas vida. Compridas tradicionais de espumante. Sim, isso, aqueles flute, que as flautas que a gente chama, né, brasileiro, português que a gente fala. Então ela vai ficar trabalhando, até ela chegar lá em cima, ela demora um tempo, e nisso você consegue perceber. E quando chega bolinhas, perlage chega na língua, você percebe o momento de felicidade que você tem. Gente, só cuidado, dosar esse momento de felicidade. Não vai querer ficar feliz demais, viu? E também, ó, nada de colocar o vinho aqui, ó, até a tampa, viu? Não, nunca. Você precisa respirar, precisa trabalhar, oxigenar. Todos os aromas. Que é uma questão de qualidade do que se está bebendo e é o sabor que você está, é aquele momento. É o momento seu. Então, a gente tem o momento nosso do vinho e a gente tem... No verão, a gente tem muito mais. Eu digo que os vinhos é como inverno, verão, primavera e outono. Todos os 4 têm o seu momento. Pleno verão, que a gente começa o Réveillon, Natal, a gente abre um espumante, porque a gente está em momento de felicidade. E o branco também é muito pro verão. Aqui, principalmente no litoral catarinense, sim, que tem muitos frutos do mar, gente, eu particularmente acho maravilhosa essa combinação. Não sei se eu estou errada, mas essa é uma combinação que flui bem. O branco com fruto do mar, por exemplo, é perfeito. A ostra, né? Que é bem conhecida aqui na nossa ostras, região. camarões, peixes grelhados. Não pode ter muito molhos pesados, alhos, azeites muito encorpados, porque isso tira um pouco de personalidade, ele vai brigar com o Sauvignon Blanc. Se for um Chardonnay, ele segura bem. Mas se for um Sauvignon Blanc, ele vai pegar um pouco na papila. Vocês têm os favoritos de vocês? Janete, você que é da área, você tem, o que você gosta mais, assim, por exemplo, essa época do ano, ou você é de acordo com o prato? Não. Eu sou do vinho tinto. Tu é do tinto? Do tinto.
Tinto e espumante. Tinto e espumante? Tinto e espumante. Leonardo. Eu sou com o prato. Aí é para harmonizar Sim, mesmo. Se eu sento numa mesa no restaurante e eu escolho primeiro o prato, que aí eu vou escolher o vinho. Às vezes é o contrário, né? Vem a carta de vinhos, a pessoa escolhe o vinho para depois pegar o prato. Não, eu escolho o prato e aí depois eu escolho o vinho que vai combinar com cordeiro, com peixe, com assado. O povo de casa que não almoçou ainda deve estar salivando. Vamos voltar a falar dos queijos e a gente vai vendo quais os vinhos combinam. Temos os queijos aqui também semiduros, né? O que veio de queijo nessa categoria? Semiduro nós temos o Gruyère, temos Gouda e o Provolone. Ó, gente, o Provolone é bem tradicional, bem conhecido. Olha só, vou provar aqui. O Provolone, ele é nada mais é que o mussarela que ele passa por um processo de defumação, né? Por isso dessa casquinha cobre, meio avermelhada. Esse é um queijo bem conhecido, bem popular. Sim, tradicional. E aí, ó, também serve para vários preparos, né? Sim, sim. Esse também pode ser usado em diferentes receitas. Molhos, sem dúvida. E aí, um Provolone, por exemplo, vai casar com um vinho tinto. Vinho tinto. Ele pode ser harmonizado com Pinot Noir, pode ser harmonizado com vinhos não tão estruturados. Tão encorpados, Isso. Vinho um pouco mais leve, na verdade. Que não leve tanto tempo de barrica de carvalho, na verdade. Ele fica com menos taninos. Eu vou perguntar de mais um tipo de queijo pra gente poder falar um pouco mais de acessórios, dos pães e tal. Tem os queijos duros mesmo, né? Que aí a gente poderia falar de parmesão, que é bem popular e que é utilizado também de várias formas, sim. né? Quem nunca ralou um parmesão na macarronada no domingo, né? Nossa, gente, sensacional. O parmesão, vocês têm aqui o... Nós temos aqui o Prima Donna, que é um queijo holandês. Ele é um queijo adocicado, ele tem uma textura um pouco mais granulosa e ele tem um final salgado, porque ele tem uns cristais de sal envolto na massa dele. A gente poderia estar harmonizando ele com o tinto. Também casa bem com o tinto. Com Carmener, que eles têm são dois vinhos de bastante estrutura, bem encorpados, eles casam muito bem. Vamos fazer mais uma perguntinha a respeito dos vinhos, que é a questão da rolha. Qual a importância dessa questão da rolha e do vinho ficar deitado também? Então, gente, eu passo em mercados, em lojas, quando eu vejo vinhos de pé, tenho problema, assim, eu olho. Porque de uma vinícola, para fazer um vinho, ele tem um tempo, ele tem um processo, ele foi elaborado, ele foi bem cuidado, ele passou por vários estágios de barrica, ou alguns não, mas ele teve um trabalho muito grande para chegar até a loja. E quando ele é engarrafado, posto a rolha, de cortiça geralmente, porque agora já mudou muito, nós temos rolhas de sintética e temos Creu Cup, que é aquele vinho sem rolha, que são os vinhos de consumos rápidos. Sabe? Que são 1, 2 anos de duração no mercado, depois de ficar lá não vai mais ter validade. Tem validade, mas ele perde a característica dele. Ele perde personalidade porque ele é um vinho de giro rápido, ele não tem conservação. Esses nossos vinhos de envelhecimento, eles precisam de uma rolha de cortiça adequada. As sintéticas também são, mas quando a sintética mostra menos que as cortiças europeias, ou nossas também, que nas cortiças nós também temos. Precisa ser analisado nas rolhas, aqui também tem outra. É o seguinte, quando se abre um vinho, você analisa se essa rolha não teve infiltração. Por quê? Quando fica o vinho de pé, automaticamente ele vai se ressecando a rolha. Ele entra oxigênio, ele vai respirando e o vinho vai ficar azedo, ele vai perder. Ele vai mofar. Tem muitas rolhas que tu abre, tu percebe que tem mofo, tu fica olhando naquela... Né? Em restaurante, o garçom, o atendimento nosso ainda deixa muito, sabe? Faz muito a desejar ainda. O conhecimento é muito pequeno no nosso atendimento catarinense, eu diria mais nosso. Então, vamos ficar ligadinho aí na rolha. Na rolha, porque aí quando ele deitado, ele cria uma espessura em torno dela e essa infiltração não há para que saia o vinho e nem entre o oxigênio. Então, ele tem qualidade de mais resconserva. Mais uma perguntinha importante para a gente finalizar, que é essa questão, por exemplo, dos pães e das frutas e tudo mais antes de tomar o vinho e também da importância da água nesse processo também. Sim. A água ela é muito importante porque a pessoa precisa estar se hidratando, outra é para poder limpar as papilas gustativas para a próxima etapa, para o próximo prato, para o próximo queijo.
ou você pode estar usando água ou um pão ou uma torradinha que vai ajudar essa limpeza das papilas gustativas para o próximo prato. E não tomar o vinho do estômago vazio, né? Não. Para começar a tomar, eu brinco muito assim, gente, vamos tomar um vinho doce? Vamos, gosta de um vinho suave? Gosta, então vamos comprar um vinho suave ou um vinho seco? Vamos comprar os dois? Vamos fazer uma brincadeira com pedacinhos de pão, pedacinhos de queijo? Vamos provar sem com... Eu faço em casa isso também com o pessoal. Vamos lá, então vamos. Mas isso é ruim. Falei, então vem cá, é ruim, prova. Aí troca azeite, queijo. Tá fantástico. Eu fiz com isso aqui, inclusive, outro dia. Falei, exatamente isso que eu quero te dizer. Tu não pode avaliar sem nada na boca. Gente, só pra dizer pra vocês que, assim, eu ficaria a tarde inteira aqui aprendendo mais, e vocês de casa também. Tudo sobre vinhos e queijos. Essa mesa tá maravilhosa. Quero agradecer a presença do Janete e do Leonardo aqui. Arrasaram nas dicas. E agora, gente, ó, com esse friozinho, ó, vai lá, escolhe, compra o queijo que gosta, compra o vinho combinando e faz uma noite maravilhosa.